Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, Eduardo. Desculpe, interrompi você colocar mais um hino. Pode continuar, pastor, por favor. Boa noite a todos os nossos irmãos do Pilarzinho, Vila Marta, Jardim Pinheiros. Também aos irmãos do Distrito de Alto Maracanã, eu creio que alguns estão conosco, eu não vi o pastor Marcelo aqui ainda, não sei se ele está na sala, talvez com outro nome ali, mas uma boa noite a todos vocês. Nós vamos agora ter a oração inicial do nosso culto de hoje. O ancião da nossa igreja irá fazer a oração, doutor Gustavo Soares, e depois nós vamos apresentar o convidado dessa noite, o pregador dessa noite. Então vamos nos unir em oração agora nesse momento. Uma boa noite a todos. Vamos orar então. Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo início dessa semana, por tantas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, mesmo não merecendo. Até as pequenas coisas, Senhor, queremos ser gratos a Ti. Nós estamos vivendo num momento muito delicado, muito difícil, onde esta doença, infelizmente, tem atingido os nossos irmãos, familiares, amigos, pessoas próximas de nós. Por isso queremos rogar ao Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, que a Tua mão esteja sobre a vida dessas pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19, em especial aqui a mãe da Ellen, Senhor, que está em uma situação um pouco mais grave, que o Senhor possa fazer a Sua vontade. O Senhor sabe qual é a nossa é a cura, mas, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade e que nós venhamos a aceitar o Teu querer. Conduza através do Teu Santo Espírito, Pai, este culto. Abençoe a todos nós, o pastor Diego, que trará a mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gustavo. Mais uma vez, uma boa noite a todos os que já chegaram, alguns chegaram depois da oração, e nós temos nessa noite o estudo número 11 do livro Eventos Finais. A cada domingo é um capítulo, né? Domingo passado não tivemos, porque tínhamos aí a semana de oração dos jovens, mas normalmente é a cada domingo o estudo de um capítulo do livro Eventos Finais. Tá? Esse livro, se não tem ele pessoalmente, assim fisicamente, né? Você pode no Google aí encontrá-lo disponível gratuitamente nos sites aí da nossa editora, Casa Publicadora Brasileira. Você pode ali ler o livro e acompanhar também depois a leitura dele, né? Fazer a leitura do capítulo 11, ou do próximo capítulo. Boa noite, pastor Marcelo.
Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite Tudo a todos bem? aí. Já cumprimentei o teu povo aí, né? Mas pode cumprimentar agora oficialmente. Tá bom. Boa noite a todos aí do distrito, tanto de Santa Efigênia como do Alto Maracanã. Eu estava atendendo o tesoureiro aqui embaixo no prédio e aí subi correndo para conseguir voltar aqui. A gente acabou batendo um papo ali, ficou batendo papo quando viu o horário. Voltei. Beleza, pastor. Pastor, hoje o pregador é filho do nosso irmão Levi, do Pilarzinho, da Sandra, mas você que trabalhou mais tempo com ele, apresenta aí o pastor Diego para nós aí. E pastor Diego depois fala para o povo aí onde você está trabalhando, como é que está sendo aí o trabalho no Rio Grande do Sul, como é que está a igreja aí se portando diante desse momento da pandemia. Pastor, apresenta ele aí para nós. Pastor Diego é natural aqui da terra, todos já o conhecem, principalmente o distrito do Pilarzinho, trabalhou aqui com a gente quando eu vim para a Central Paranaense, logo em seguida vi o pastor Diego, uma pessoa muito querida, todo mundo tem um bom relacionamento com ele, gosta de ouvi-lo, tem uma voz bonita, né? Você e o pastor Diego tem aquela voz bonita que todo mundo queria ter, né? Aquela voz de homem, assim? É. A minha é de taquara rachada, mas a tua e do pastor Diego são vozes boas. E o pastor Diego é muito querido aí por todo mundo, pela igreja, pelas igrejas onde ele passou. Então, para nós é muito bom ouvi-lo hoje. Então, pastor Diego, você já está aí conosco? A palavra é sua, a casa é sua. Queridos amigos, irmãos, boa noite a todos. Que alegria, que privilégio poder ter esse contato com vocês. Eu quero aqui agradecer o convite, a oportunidade de nós estarmos juntos. Confesso que o coração bateu forte com esse convite especial, por meio do Santiago, que chegou até mim. E com grande alegria e com toda a disposição, nós aceitamos esse convite. Para nós tem sido um presente. Eu digo a nós porque vocês já estão vendo aqui a Rosane também, Cauê está conectado aí. E é uma alegria a gente poder sentir assim esse carinho de vocês e matar um pouquinho da saudade com todos os nossos amigos e a família também em Cristo, e a família de sangue, né? Porque eu já vi que a mãe está acompanhando aqui, o pai também, e é sempre bom a gente ter esse momento, ainda mais num período que nós estamos vivendo de distanciamento social, né? Mas a gente vê que, graças a Deus, não existe distanciamento espiritual e nem fraternal se a gente pode ter esses momentos que nós estamos vivendo. Pastor Marcelo, pastor... Pois não. Pastor, desculpa interromper, mas fala um pouquinho para nós depois aí de como que está a igreja em Caxias do Sul, a situação, como é que é trabalhar aí no Sul aí. Tá ótimo. Maravilha. Queridos, nós estamos então em Caxias do Sul, região da Serra Gaúcha. Para aqueles que conhecem, é uma região bastante fria. É uma região que talvez Curitiba já nos preparou para estarmos aqui, porque aqui no período do inverno já havia sido apresentado, descrito pelos irmãos também, do quão desafiador seria o período do inverno, e a gente está conhecendo aí de fato na pele esse inverno, de que soma o frio, o vento e a umidade. Então é algo assim fantástico para quem gosta do inverno, né? Temperaturas assim bem baixas no início do dia. E é uma região que muita gente gosta de passear, a gastronomia atrai bastante aí os amigos e turistas também. E fica muito próximo de Porto Alegre, não fica tão distante assim, menos de 2 horas a distância de Porto Alegre, e próximo aqui a várias cidades também turísticas, entre elas Garibaldi, Bento Gonçalves, Gramado, que é tão... É terra da uva aí, né, pastor? Oi? É a terra da uva. Terra da uva, capital da uva aqui, Caxias do Sul. Então, tem uma cultura muito forte europeia, né, italiana. Aqui chamam-se de gringos, né, aqueles que são os descendentes dos italianos, então. E alguns dizem que são bem pão duros, assim, tem esse costume, né, não gastam, mas guardam. Bem, a gente vai descobrindo aí essas características conforme a gente vai se relacionando com o pessoal aqui. É uma cidade também aí de 500 mil habitantes. Em alguns aspectos lembra bastante Curitiba. E também nós vemos de que existem 4 distritos pastorais aqui na cidade. Então existe a Igreja Central, existe a Escola Adventista aqui também. E nós temos mais 4
4 distritos total, somando-se ali em torno de 27 igrejas aqui na cidade, tá certo? Nós estamos envolvendo um trabalho que é um centro de influência de 4º ano do CVS, o Centro de Vida Saudável, e desde a metade do ano passado de plantio de igreja. E nós estamos atendendo, então, esse projeto também. Estamos com um grupo ali de 40 participantes, em média, em relação aos cultos, mas, logicamente, que com esse período de pandemia, tudo também acabou afetando a questão do grupo de risco, enfim. Então, como que está sendo a nossa dinâmica, né? Toda sexta-feira, o governador do estado, ele estabelece ali os parâmetros e a configuração dentro do plano de contingência, né, das bandeiras de acordo com regiões. Nós estamos aqui inseridos, então, na região da Serra, e já faz um mês que nós estamos semanalmente com a configuração da bandeira vermelha. Existe um número alto em relação à capacidade, né, a lotação, em relação aos leitos de UTIs, e muitas cidades ao redor também acabam interferindo aqui também nesse número na cidade de Caxias, por ser uma referência em relação às cidades próximas, pequenas, sem grande estrutura, e isso faz com que haja esse cuidado maior e essa preocupação. Então, nós estamos limitados a um teto de 30 pessoas nos cultos. Graças a Deus, há umas 3 semanas atrás, houve uma liberação do próprio governador de que, mesmo com a configuração de bandeira vermelha, nós poderíamos ter os cultos. Então, nós estamos tendo aí as oportunidades de nos congregarmos com os irmãos. Uma média aí de 20 a 22 participantes estão nos acompanhando, mas algo interessante tem acontecido de que, dentre os cultos, também agora com os cultos, nós estamos transmitindo aí pelo Facebook, alguns já têm acompanhado, reagido, comentado, curtido, e a gente fica feliz por isso. A página do Facebook ali do Centro de Vida Saudável aqui de Caxias do Sul. E nós estamos tendo, então, uma viralização em relação às transmissões de culto e também aquilo que nós temos compartilhado como conteúdo. Essa é uma viralização do bem. E, graças a Deus, a gente tem tido aí uma igreja fora da igreja que é, talvez, aí 10 vezes maior do que tem sido a igreja física, né? Então, essa tem sido aí um pouco da nossa dinâmica em relação ao trabalho que nós estamos realizando, dentro também dos cursos, atendimentos com psicólogos, cursos de culinária saudável, atendimento jurídico, vários cursos que nós estaremos abrindo também, como artesanato, massoterapia. Também a gente tem o curso de atividades terapêuticas, né? Exercício terapêutico para aqueles que não conseguem, já não estão num pique tão intenso assim, mas também tem os exercícios funcionais, né? Caso você se interesse, aí a gente pode fazer a sua inscrição já. Não, estou brincando. Mas é sempre bom a gente poder ter um pouco dessa dinâmica, e isso tem sido assim uma ponte entre a comunidade, né, e a palavra de Deus também. Então, nós realizamos os cursos de estudos bíblicos também, isso tem sido uma grande bênção. Nós já realizamos o primeiro batismo no CVS, foi algo bem interessante, até então não havia tido um batismo, e alguns meses atrás realizamos o primeiro batismo, foi algo muito especial, emocionante, e já estamos visualizando aí também batismo da primavera com um momento especial ali de decisão no CVS. Então a gente pede para que vocês orem também, se possível, lembrar em suas orações do nosso ministério aqui em Caxias, para que Deus esteja conduzindo, seja uma bênção, e a gente tem visto, né, confirmado até mesmo pela orientação profética, né? Ellen White não chamava especificamente de centro de influência, mas chamava de postos avançados como sendo um ponto onde poderia se estabelecer ali centros de influência, vivendo o método de Cristo que nós estamos estudando cada vez mais e buscando também colocar em prática. Muito bem, pastor. Seria obrigado isso? Aí pelo relatório, aí pelas notícias. A gente tem uma noção de como que vai a igreja aí nessa região. Deus abençoe você agora no estudo número 11 aí do nosso. Muito bem, queridos. Nós estamos tendo a oportunidade, então, de entender um pouco mais sobre esse que é um tema tão importante e atual para nós, né? Os últimos eventos da história desse mundo. E a gente tem uma grande certeza de que Deus está no controle da história. Ele governa esse mundo. E dentro de cada momento e período da história desse mundo existe um povo fiel, mas existe também um povo que não busca viver a vontade de Deus. E a grande moldura da história do plano da redenção se dá em relação
ao tema do grande conflito. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ah, tá ok. Deixa eu só ver. Eduardo, você habilitou aqui um primeiro contato que eu entrei, que foi o meu celular. Se você puder habilitar, por gentileza, um segundo contato aqui que eu entrei, porque eu faço isso, eu entro com o celular e também com o notebook. E eu vou querer tentar compartilhar aqui com o notebook a apresentação. Se for possível, por gentileza, se você conseguir me habilitar. É o Diego Silva, né? Ou não? Não, deve estar como Pastor Diego. Deixa eu procurar pelo nome. Deixa eu tentar me encontrar aqui também. Só tem dois Diego. Diego Silva e o Pastor. Deixa eu ver. Pois é, por algum motivo eu não estou me encontrando aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um rápido ajuste aqui. Diego Zanotto, tá? Diego Zanotto. Tá, Diego Zanotto? É. Mas então, esse usuário que o pastor está usando agora é o que já está como... Mas, pastor, tenta compartilhar de qualquer forma, porque eu acho que tá para... Eu habilitei para que todo participante consiga compartilhar agora, então eu acho que o pastor vai conseguir de qualquer forma. Ó, vê se você consegue encontrar aqui. Ah, eu localizei aqui, tá como user o nome do usuário. Acho que o pastor vai conseguir agora. Por favor, pode tentar. Aí. Maravilha. Obrigado, viu? Queridos, apenas para a gente entender um pouquinho mais acerca desse assunto e de maneira visual também, a gente vai fazer esse compartilhamento aqui então com vocês, tá certo? E eu espero que isso possa facilitar ainda mais a temática e o contexto do estudo que nós estamos desenvolvendo. Então, eu já parabenizo você que tem participado dessa jornada, você que tem feito esse grande esforço aí de aprender ainda mais a palavra de Deus, daquilo que Deus tem nos confiado também por meio desse dom maravilhoso que é o dom profético. E os eventos finais exatamente apresentam essa importante orientação em relação aos últimos eventos da história desse mundo. Se eu pudesse fazer aqui um pequeno e rápido passo a passo desses eventos, nós poderíamos entender de que o reavivamento e a reforma são os grandes índices que vão apontar acerca do povo de Deus e o compromisso com a pessoa de Cristo e viver na dependência da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Também sabemos de que existe a necessidade do derramamento da chuva serôdia, conforme profetizado pelo livro de Joel, e também nós encontramos a visão ali do Pentecostes como sendo a chuva temporã. Isso vai ser fundamental para que nós possamos pregar de maneira poderosa o último convite para que um povo se prepare e esteja de pé exatamente no grande evento da volta de Cristo Jesus. O quarto ponto seria a sacudidura, e vocês também já trabalharam um pouco acerca desse assunto. E eu estou descrevendo aqui rapidamente apenas alguns eventos, e isso não são eventos isolados, mas eles vão se somando, ocorrendo de maneira simultânea. Nós vemos também o processo do selamento, a obra do Espírito Santo no coração de cada um dos servos de Deus. E no penúltimo estudo, provavelmente vocês entenderam acerca do decreto dominical, período de perseguição, e esse como sendo um grande sinal para que aqueles que estivessem nas grandes cidades, então, fossem para as cidades menores, onde a palavra de Deus, então, pudesse ter uma maior abertura. Nós vemos também de que no último capítulo 10, foi feito, então, o estudo acerca do pequeno tempo de angústia, um tempo prévio de angústia, mas ainda havendo esse período em que a porta da graça, né, estará aberta para que muitos ainda possam ouvir a voz, né, do bom pastor e tomar uma decisão ao lado de Cristo. Recapitulando, você encontra aqui, então, exatamente essas afirmações acerca do que Ellen White apresenta acerca desse período. Virá, então, esse tempo que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Existe o período da formação da imagem da besta, período em que
o poder político dá autoridade ao poder religioso para impor leis, mas também para perseguir aqueles que são opositores, digamos assim, a uma nova ordem, a um novo período em que a palavra de Deus não tem a sua relevância principal. E quando isso de fato ocorrer, Ellen White diz que muitas ovelhas que estão em outros apriscos reconhecerão a verdade e por seguirem a verdade, então farão parte e tomarão uma decisão muito definitiva ao lado de Cristo, ok? Mas nós vamos entrar então exatamente nesse tema de hoje, que são os enganos satânicos. Nesse contexto, nesse período, nós vemos também de que há essa ação de Satanás. Quando há esse pequeno período de angústia, nós vemos de que há uma fúria, como Ellen White descreve, entre as nações. Uma insatisfação, pessoas que estão cada vez mais raivosas, mas também querendo conduzir as coisas pela opressão, pela exerção de um poder restritivo. E no capítulo 11 nós vamos entender, então, alguns tópicos, o tema proposto para a nossa reflexão. Quero ler com você capítulo 24 do Evangelho de Mateus e o verso 24. Mateus capítulo 24 e o verso 24. Esse é o discurso profético, o sermão de Cristo, dirigido aos seus discípulos. Nós sabemos que existia uma dupla aplicação, uma aplicação imediata, histórica, para os ouvintes imediatos, os discípulos de Jesus, mas também uma aplicação escatológica, se a gente pode assim dizer. E o templo ele se torna também um símbolo daquilo, de acordo com Lucas, daquilo que aconteceria também com o mundo antes da volta de Cristo. Nós vemos que Jesus ele dá uma ênfase muito clara em relação ao cuidado em não sermos enganados. Tanto que no verso 4, Jesus aqui responde: vede que ninguém vos engane. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nós vemos então no verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós vemos então de que a obra de Satanás, nesse período também, será uma obra enganosa e uma contrafação em relação a um falso modelo de religioso, um falso cristianismo. Satanás ele vai assumir então esse protagonismo, não mais envolvendo ações à parte da religião, mas agora se tornando talvez um grande líder religioso, de acordo com o que Ellen White nos aponta nesse capítulo. Mas ela diz acerca daquilo que pode ser um grande desafio também para o povo de Deus. E ela diz: o mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua, não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. Ela está falando aqui, o grande desafio para a igreja não é aquele que está fora da igreja e que está rebelde em relação a Deus. Mas o que é? Ela continua dizendo, é a vida que parece virtuosa, honrada, nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas, podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. São aquelas pessoas que assumem um protagonismo, uma proeminência, um grande destaque. Mas essas pessoas têm um problema. Tem um pecado que é acariciado, que é escondido. Um desejo no coração, talvez motivado pela ambição, pelo orgulho, pelo poder, pelo prestígio, pela fama, e ainda essas pessoas alimentam um pecado particular, que não é colocado diante de Deus, confessado, pedido perdão e buscado também a vitória sobre essas tentações. Esse é o grande problema, porque essas pessoas elas têm uma grande capacidade de influenciar. E como a gente sabe disso, né? Porque pessoas sem sair de casa, adolescentes que nunca fizeram, às vezes, um grande curso para, então, começar a compartilhar ou produzir conteúdos, começam, então, a ter os seus seguidores. E assim se dá também pelos recursos que nós encontramos nas redes sociais. E outras pessoas também podem ter esse destaque. E isso pode ser um grande risco. Falando sobre a igreja, Ellen White destaca, então, de que a igreja pode ser
infelizmente, um grande obstáculo à força, ao êxito na missão que Cristo tem confiado. Olha o que ela escreveu. A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem um caminho para a execução dos ardis de Satanás. Muitas vezes, pessoas que se denominam cristãos, e nós vemos aqui que Ellen White se dirige não somente aos cristãos, mas de maneira muito clara aos adventistas do sétimo dia, ao povo de Deus, que estuda a palavra de Deus, que guarda o sábado, que entende a mensagem da saúde, que busca o derramamento do Espírito Santo. Podem ser que pessoas se coloquem como bloqueios em relação à verdade, ao testemunho da palavra de Deus. Ellen White chega a dizer nesse capítulo de que aqueles que estão fora da igreja, aqueles que não são cristãos, eles têm o direito de exigir de nós que dizemos ser cristãos que vivamos de maneira coerente, que de fato façamos jus ao nome que defendemos e que professamos. E o mundo, ele precisa reconhecer quem são esses verdadeiros cristãos. Mas infelizmente Satanás ele tem atuado para que a igreja então ela seja bloqueada. Bloqueada como? Pela descrença, pelo desânimo, por dúvidas, pelo negativismo, seja pelo fanatismo, seja por extremismos também, fazendo com que a igreja ela perca o seu foco de olhar para Cristo, depender do Espírito Santo e viver o Evangelho de maneira prática. Quando nós olhamos também a continuidade, existe uma obra de contrafação a qual nós, como Igreja de Deus, precisamos estar de maneira muito sólida compreendendo esses assuntos em relação ao que a palavra de Deus diz. E essa imagem ela é proposital, porque nos dias que nós estamos vivendo, muitas vezes nós dependemos mais daquilo que é virtual e deixamos de lado aquilo que de fato é real na nossa vida. E o que eu destaco para você é de que a Bíblia ela não pode ser apenas um aplicativo no nosso celular. Ela precisa ser uma verdade que guia a nossa vida, da qual nós dependemos a cada decisão da nossa vida, a cada pensamento, a cada novo dia, a cada nova oportunidade. Entre três assuntos principais, falando sobre a obra de Satanás naqueles que já são conversos, a primeira delas é a questão acerca do estado dos mortos. Lançando dúvida, fazendo com que muitas pessoas não entendam de fato a verdade acerca desse assunto. O segundo ponto seria a santidade do sábado, em relação ao sábado estabelecido pelo homem. Ela usa várias vezes essa expressão, como apontando ali em relação ao domingo. E uma dúvida em relação à origem divina da Bíblia. Como nós encontramos na carta de Pedro, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não deram mensagens humanas, mensagens produzidas pelo homem, mas orientados, iluminados, inspirados pela ação do Espírito Santo. E nós vemos, por exemplo, esse foi uma busca rápida que eu fiz hoje à tarde no Google, e você digita ali a verdade sobre os mortos, ou o estado dos mortos. E eu encontrei aqui já o primeiro resultado de busca. E é curioso, porque esse é um site que apresenta uma informação acerca desse assunto, e nós vemos de que, por um lado, de maneira bem curiosa, fala de versos que eu e você cremos e entendemos que a palavra de Deus afirma de que os mortos eles não têm interação com aquilo que ocorre, de acordo com Eclesiastes, debaixo do sol. Mas aqui nós vemos, logo no mesmo artigo falando sobre esse assunto, o porquê deve-se orar pelos mortos, de acordo com essa interpretação. E aqui tem pelo menos 3 motivos, Oração por entes queridos deve ser realizada para que eles encontrem descanso eterno, Pessoas que morreram após grandes batalhas, contraíram doenças, acontecimentos graves, então para que encontrem consolo. Segundo motivo, para que essas almas que partiram cedo demais possam ter a compreensão de sua passagem. Por que elas passaram tão rapidamente pela Terra, entendendo a sua missão enquanto estavam vivas? E olha que curioso esse terceiro motivo. Não menos importante, ora-se aos entes queridos para que sigam nos protegendo e guiando e mostrando os caminhos de luz em nossas vidas na Terra. Olha que perigosa e que sutil essa mensagem, porque ela deixa de lado por completo a verdade bíblica. Depender, então, de pessoas que já morreram
para que sejam como luz, guias em relação às pessoas que vivem aqui nesse mundo. Nós entendemos que... Pois não. Deixa eu interromper o pastor rapidinho. Aí no menu superior do pastor, onde está compartilhando a tela, tem um menu que o pastor pode desabilitar as anotações. Eu acho que tem gente anotando sem querer na tela, daí acaba aparecendo para todo mundo. Aqui nas opções superiores, tem um menuzinho. Se o pastor procurar, vai ter uma opção de desabilitar anotações, algo do tipo. Deixa eu ver, estou tentando encontrar aqui. Anotações. Está aparecendo várias configurações aqui para mim, mas não... Se não tiver, não tem problema, mas eu peço para os irmãos tomarem cuidado na hora de tocar a tela. Eu não consegui encontrar aqui. Os irmãos, acho que quando eles vão ler o texto ali, eles vão tocando na tela sem querer, vão fazendo anotações, mas se o pastor não achou, não tem problema, mas vamos tomar cuidado ali só. Tá, ok. Muito bem, essa compreensão, né, Ellen White já também havia comentado, de que Satanás ele vai preparando o coração de algumas pessoas, gerando um grande afeto por aqueles aos quais são os entes queridos que não estão mais em vida, para que eles possam, de alguma maneira, ter um anseio por aqueles que já partiram, para que eles possam trazer informações que sejam úteis para a vida presente. E esse é um grande terreno perigoso e enganoso, que não tem apoio bíblico, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Nós vemos, então, de que a palavra de Deus ela nos conduz de maneira muito clara sobre esse assunto. Deixa eu só ver o porquê que está travando agora o meu... Aqui, muito bem. E Satanás ele vai articular em relação a essa contrafação para que, por meio dessas falsas aparições, sejam reveladas algumas informações, ensinos enganosos, doutrinas que não tenham apoio bíblico, também falsos milagres sendo realizados e falsos reavivamentos também a partir desses sinais, desses prodígios no tempo que se seguirá. Nós vemos também de que, à luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. E isso ela já começa a falar agora no contexto litúrgico, de adoração. Porque a gente tem visto, nós temos visto inúmeras igrejas, né, que dão super ênfase a milagres, super ênfase ao carismatismo, e isso faz com que o ser humano tome proeminência, protagonismo no momento da adoração e a palavra de Deus, então, seja descartada e fique de lado. Ellen White, então, nos orienta em relação a esse assunto, à luz da palavra de Deus. Não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para aprovar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Então, ela deixa muito claro esse princípio de que se o ser humano, o adorador, ele não se humilha diante de Deus, ele não renuncia a si mesmo, os prazeres, as paixões do mundo, e se ele não depende estritamente da palavra de Deus, é muito certo dizer de que ali a bênção de Deus não está sendo confirmada e não está sendo presente nesse momento. Ela vai falar de alguns elementos que, logicamente, estão relacionados com a verdade de Deus, mas que Satanás ele trabalha de maneira muito astuta para desviar a vontade de Deus e a supremacia daquilo que Deus espera para a sua igreja, envolvendo alguns elementos, entre eles a música, o falar em línguas, a exaltação ou a excitação, ela fala, né? E cultos ruidosos. 4 elementos que fazem parte, e a gente já pode até entender o tempo e os dias em que nós estamos vivendo, de que fato, isso de fato faz parte de muitos cultos em algumas igrejas, e a gente precisa fazer uma reflexão muito séria em relação aos nossos cultos também, aos nossos encontros. Eles podem ser alegres, o que eles não podem ser extravagantes em relação a esse assunto. Existe muito material que Ellen White fala acerca da música, nós conhecemos, existem materiais escritos, livros que foram compilados, e se você entrar
ali no Centro White, no site daquele que é o conservatório que nós temos aqui, dos artigos escritos de Ellen White, você vai ter vários artigos falando sobre música. Eu não vou entrar tanto nesse assunto, mas de maneira muito clara, Ellen White apresenta de que a música ela deve ser alegre, porém solene. Ela precisa ser calma, suave, a letra deve ter o seu protagonismo, deve-se ouvir, deve-se conseguir alcançar as notas com facilidade. A música não pode ser estridente, não pode ser alongada, onde você quase fica sem ar para cantar uma nota ou uma palavra. E isso falando, logicamente, do louvor congregacional, louvor de culto, louvor de adoração a Deus nos encontros de louvor e adoração. Aqui nós encontramos princípios claros e muitas vezes a gente vai ter que refletir de maneira coerente se essa música está edificando a igreja, está abençoando aqueles que participam, ou se de fato ela está se destacando, se sobressaindo em relação a instrumentos musicais e outras questões a mais. Tudo deve ser feito com prudência, com ordem, a submissão em relação ao Espírito Santo e a condução de Deus. O falar em línguas, nós conhecemos bem a orientação também do que a palavra de Deus nos diz em Atos, também em 1 Coríntios capítulo 14, sobre o falar em línguas, mas eu vou sugerir para você uma leitura, se você quiser entender um pouco mais sobre esses assuntos que nós estamos falando, de um livro publicado pela CPB, quem escreveu foi o pastor Vanderlei Dornelles, Cristãos em Busca de Êxtase. E ele vai falar como que na visão moderna, pré-moderna, né, e também pós-moderna, como que isso vai se relacionando em relação à maneira do ser humano se expressar no culto, na adoração. E exatamente na página 76, ele vai falar acerca do surgimento do neopentecostalismo. E ele vai falar de um primeiro personagem, Agnes Osman, foi de fato a primeira pessoa a falar em línguas, conforme essa visão neopentecostal, que infelizmente ela não deriva da Bíblia, e aonde ela, no ano de 1901, foi feita essa oração em línguas por meio desse homem, e isso ganhou uma grande repercussão nos Estados Unidos. Nós vamos ver então de que existem sim princípios que norteiam a nossa adoração a Deus e também as ações de Satanás para que isso possa desvirtuar desde a verdadeira adoração. Isso nós encontramos desde o Gênesis, vamos ver isso de maneira muito clara também no livro do Apocalipse. Satanás sempre nesse duelo, nessa luta contra Deus, querendo ter supremacia e ser objeto de adoração, levando muitas vezes o adorador a uma inconscientemente a não reconhecer a Deus na sua vida e ter um encontro religioso consigo mesmo, com as suas emoções, mas não com que a palavra de Deus e a presença de Deus nos orientam. Nós também podemos encontrar aqui uma referência de Ellen White falando sobre a reunião então de culto. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração. Cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Nós vemos aqui de como existe equilíbrio, né, naquilo que é certo. Não equilíbrio entre a verdade e o erro, mas naquilo que é certo. Não precisa ser um culto frio, um culto cheio de solenidades, um culto sem alegria. Esses elementos, a alegria deve fazer parte da nossa adoração, mas deve ser algo especial, onde a palavra de Deus ela vai conduzir a nossa vida, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Uma outra citação que nós encontramos, eu quero compartilhar com você, antes de caminhar para a nossa reflexão final. Nesse capítulo ainda, Ellen White fala sobre a ação dos inimigos de Deus. E ela fala em relação aos próprios demônios, os anjos de Satanás. Ela fala também da própria ação de Satanás como sendo o último golpe, a última ação final envolvendo as pessoas, o mundo, mas também, se possível, os filhos de Deus em relação ao engano. Na página 160, ela descreve: Satanás usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Olha que extraordinária essa citação.
Porque aqui diz, sim, de que o grande conflito ele vai se intensificando. E Satanás, então, ele envia os seus anjos para que eles possam enganar aqueles que buscam viver e seguir a palavra de Deus, a verdade, muitas vezes de maneira muito clara a relação entre a adoração de Deus num templo sagrado que é o sábado. E aqui ela fala de que os demônios eles vão se personificando para que então eles possam seduzir de maneira muito astuta, com sabedoria, com voz melodiosa, com uma maneira toda articulada para enganar, se possível, o povo de Deus. Mas Deus ele não é apático. Deus ele é poderoso e Satanás e os demônios são inimigos vencidos. E Deus envia então os seus anjos para que eles também assumam protagonismo, conduzindo e protegendo o povo de Deus e os guiando no caminho certo. O mais fascinante, de acordo com Ellen White, né, e bem-sucedido engano de Satanás, qual é? Aqui diz, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura, anjos mal vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto estavam vivos. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria. E para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Esse é o grande desafio, porque o afeto, os sentidos, a saudade, a carência, acaba suprimindo a verdade da palavra de Deus no coração humano. Se de um lado nós vemos as pessoas rebeldes, aqueles que não são religiosos, que estão em oposição à verdade, muitas vezes são seduzidos pelo orgulho, pela ganância, pelo poder, pelos prazeres e pela riqueza, nós vemos de que aqueles que buscam fazer a vontade de Deus ou que se denominam como religiosos também serão tentados, seduzidos, mas talvez por outras condições, envolvendo a culpa, o afeto, envolvendo o sofrimento e alguns, quando a gente vê a questão da teologia da prosperidade, por exemplo, pela ganância, revestida de religião. Nós vemos então de que Satanás ele trabalha com necessidades pontuais para desvirtuar pessoas daquilo que a palavra de Deus indica. Ela diz um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas. E ela fala de toda a articulação de Satanás. Ela fala da descrição apocalíptica de João, quando viu Cristo glorificado, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, vai se parecer muito com a descrição do falso advento, né, ou do advento enganoso, que é o advento de Satanás a esse mundo. Nós sabemos que todos os elementos possíveis na ação do mal serão colocados em prática exatamente nesse evento. Satanás, então, ele virá à Terra. E ele virá com voz, de acordo com o que Ellen White diz, voz melodiosa, com uma voz mansa, com um momento que vai embotar os sentidos, tentando atrair e seduzir a todos, mas também levando a pessoas a entenderem e pensarem de que a palavra de Deus foi estabelecida por pequenos e apenas padrões humanos, e não oriundo da revelação dos céus. Muitas pessoas, então, entenderão de que, de fato, Cristo ele vem com uma nova roupagem, uma nova maneira de apresentar-se, só que envolvendo elementos da primeira vinda de Cristo. Satanás ele vai articular dessa maneira. Ellen White diz de que a maneira que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas. Estou, porém, instruída, diz Ellen White, de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. E na página 169, o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Ela diz, assim como o faraó esteve no Egito, em oposição à verdade, dando crédito à mentira, muitos estarão nessa condição quando Satanás então vier à Terra na sua última obra
de engano. Nós vemos de que existe a intensificação desse conflito, dessa ação de Satanás, do mal, em relação à opressão, à perseguição e ao deslocamento daquilo que é o centro e a base da fé cristã, a palavra de Deus. Existem vários versos que nós poderíamos consultar, como, por exemplo, Ellen White menciona em relação a Efésios, capítulo 6. Eu e você conhecemos bem o contexto, aqui fala acerca da armadura de Deus, e no verso 14, o apóstolo Paulo aqui escreveu: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E aqui nós entendemos de que a verdade, de fato, ela deve proteger até mesmo os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós devemos, de acordo com o que Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 dizem, né? A cada dia mais renovarmos a nossa mente, transformando a nossa vida e nos conformando com a vontade de Deus, para que então nós possamos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando nós vamos, por exemplo, a Gálatas capítulo 1, e a gente vai fazer agora uma rápida corrida aqui por alguns versos bíblicos. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. O apóstolo Paulo foi muito claro em relação a um outro evangelho. E no verso 8 aqui o apóstolo Paulo escreveu: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Verso 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Nós temos na palavra de Deus fonte segura para entendermos aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. 2 Coríntios capítulo 11, vamos encontrar aqui alguns versos que são importantes para que a gente possa entender e mais uma vez revisitar aquilo que são fundamentos da fé em relação aos enganos satânicos. 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. Quero ler com você. A palavra de Deus diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Quando nós vamos a 2 Tessalonicenses também, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, nós encontramos também uma orientação muito clara da ação de Satanás. A gente poderia ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Verso 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que nos salvará é aquele que é a verdade. Jesus diz que a palavra de Deus, né, nós conhecemos, ela nos liberta. E muitas vezes a palavra de Deus, ela precisa nos libertar de nós mesmos. Quanto mais próximos da palavra de Deus, menos dependente das nossas opiniões e dos nossos sentidos nós nos tornamos. Se muitas vezes nós temos uma opinião segura que não é bíblica, é porque, de fato, nós não estamos nos dependendo e valendo da palavra de Deus como fonte da nossa vida e como um guia seguro e infalível. O que nós devemos fazer, então? Seguir o exemplo de Cristo. Quando nós olhamos no deserto da tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, estava sob a dependência de Deus e a submissão à guia do Espírito Santo, e ele passa, como eu e você conhecemos, 40 dias em jejum, em oração, e isso foi fortalecendo a jornada espiritual de Cristo, o reconhecimento da sua missão. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que quando anoitecia ali no deserto, muitas vezes feras no deserto começavam a cercar a pessoa de Cristo. E eu não tenho dúvida de que muitas vezes os demônios eram enviados para que eles pudessem, de alguma maneira, atrapalhar a conexão entre Cristo, a ação de Deus na sua vida, a submissão do Espírito Santo e o reconhecimento da sua missão.
Quando nós vemos, então, Mateus capítulo 4 e o verso 4, Jesus foi muito claro, desde já a primeira tentação, em relação aos seus sentidos, aos seus desejos, e isso é um guia para que nós possamos também trilhar. O verso 4 aqui diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele fez uma recitação de Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E ele fala, acima daquilo que é físico, nós devemos depender daquilo que é espiritual. Deus está conduzindo a história desse mundo. Jesus disse, eu estou aqui para ser conduzido pelo Pai. E eu e você precisamos dizer, estamos aqui para sermos conduzidos pela palavra de Deus, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Cristo, ele fez uma promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Algo curioso que nós encontramos nessa expressão, toda palavra que procede da boca de Deus, é algo curioso porque no grego existem duas palavras que significam palavra, né? Nós teríamos a palavra remá e a palavra grafê. A palavra grafê, ela está relacionada com toda a palavra escrita, né? E a palavra remá é a palavra pronunciada, toda a palavra pronunciada. E Mateus, ele usa exatamente essa palavra remá. Por que palavra pronunciada? Porque antes, no batismo, nesse momento especial onde Cristo estava sendo ali ungido para ser de fato um instrumento de Deus e salvar o mundo, aqui nós vemos de que os céus se abriram, o Espírito de Deus, como pomba, desceu sobre Cristo, e o verso 17 diz o quê? Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a tentação qual foi? Se tu és o Filho de Deus. Mas a confirmação já tinha vindo de que, de fato, Cristo era o Filho de Deus. Justamente quando ele passa pela experiência ali do batismo como um caminho de salvação e um caminho de exemplo para cada um de nós. Nós precisamos entender, então, que o convite de Deus é dependermos mais da palavra de Deus do que das nossas opiniões. Temos esperança em meio ao mundo onde Satanás ainda ele tenta articular, mas ele é um inimigo derrotado. Se necessário for, os anjos de Deus serão enviados. Eles serão enviados. E Ellen White, então, ela nos diz, as mais proveitosas, era o próximo pensamento. O hábito de ficar pensando em males antecipados não é sábio e nem cristão. Tem pessoas que são, parece que movidas à negatividade, exaltam mais aquilo que Satanás faz do que a ação poderosa de Deus, né? Muitas vezes se fala na escatologia do medo e tentam converter as pessoas por meio do medo, mas isso também não é um princípio sábio, porque a verdade ela deve ser acolhida com amor, e o amor ele lança fora o medo. Assim fazendo, continua ela, deixamos de desfrutar as bênçãos e aproveitar as oportunidades do presente. O Senhor exige que cumpramos os deveres do dia de hoje e lhe suportemos as provas. E ela dá essa ênfase. Hoje, devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavras e atos. Cumpre-nos hoje louvar e honrar a Deus. Pelo exercício de uma fé viva, hoje, temos de conquistar o inimigo. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem sua presença. E para terminar, devemos vigiar e trabalhar. E orar como se fosse o último dia a nós concedido. Quão intensamente zelosa então seria a nossa vida. Quão de perto seguiríamos a Jesus em todas as nossas palavras e ações. Testemunho para a Igreja, volume 5. O meu apelo a você e o apelo da palavra de Deus a cada um de nós é fazermos de fato hoje a nossa decisão, a nossa entrega e a nossa submissão à ação do Espírito Santo, a palavra de Deus como nosso guia, e fazermos todos os esforços necessários para que nós, de fato, sejamos filhos de Deus, por palavra, mas também pelo exemplo. Que Cristo habite no meu e no seu coração, e que nós possamos representar verdadeiramente, pela ação do Espírito Santo, o Evangelho eterno, como último convite àqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Amém, pastor? Pode orar conosco? Vamos lá. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te agradecer porque no cenário do grande conflito entre o bem e o mal, nós
temos a certeza da vitória pelo nome de Cristo. Te agradecemos porque o pecado foi derrotado na cruz e muito em breve Satanás também será desmascarado, derrotado e um dia o mal não mais existirá. Mas nós pedimos a Deus de que o mal que ainda existe no nosso coração, ele não reine na nossa vida. Nós pedimos ao Pai de que a ação do Espírito Santo e um novo coração possa ser uma realidade a cada novo dia. Que a Tua palavra seja guardada no nosso coração com amor. Que nós possamos, ó Deus, mais do que depender do alimento físico, aprendamos, ó Pai, de Ti a depender do alimento espiritual. Seja o nosso guia. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Que o Senhor continue conduzindo esses filhos, esses servos, e por onde eles estiverem, com quem eles estiverem, eles possam levar e compartilhar o bom perfume de Cristo. Esteja com cada um de nós, nos dias ainda que se seguirão de pandemia, não sabemos ainda quando serão e como será, mas saberemos que o Senhor estará conosco e desde já te louvamos por isso. Dá-nos uma noite feliz, de descanso, de paz, na Tua presença, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Diego, que Deus te abençoe aí no meio da gauchada, tá? Pastor Marcelo. Pastor Diego, obrigado aí, um grande abraço, bom lhe ver novamente, obrigado pela sua explanação, muito boa. Nós estamos precisando estudar cada vez mais, porque quanto mais próximo o dia chega, mais preparados precisamos estar. Obrigado de novo, um abraço para a gauchada aí também. Tá certo, um abraço aos curitibanos aí também, que Deus abençoe vocês, foi uma alegria. Manda um abraço para tua mãe, Diego. Tua mãe aí, teu pai. Estou vendo a mãe aqui. Um abraço, que Deus abençoe você, o pai também. Uma boa semana, fiquem com Deus. O teu irmão tá na luta ali, né? Mas tá tudo certo, né? Tá na luta. Entrei em contato com ele essa semana aí, tá de molho aí, mas se Deus quiser, logo vai se recuperar. Tá bom. Pastor Marcelo, essa quarta aí é com você? Querendo te ouvir pregar. Tá? É com a gente mesmo. Então, querendo te ouvir pregar ou algum convidado que você possa nos trazer, tá? Boa noite a todos os irmãos e amigos. Até quarta-feira no nosso culto no Zoom. Boa noite. Um abraço para todo mundo aí. Até quarta. Abraço. Boa noite, com Deus. Boa noite, abraço. Boa noite. Boa noite, filha. Deus abençoe. Boa noite. Ô, Beto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão vendo eu? Boa noite. Boa semana, meus irmãos. Boa noite. É um prazer revê-los aí, irmão. Deus abençoe. Tudo de bom. Amém. 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 Boa semana. Paz, pessoal do Pilarzinho aí. Tô com saudade de vocês. Um abraço. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Ô, Papai Noel. Tchau. Boa noite. Tá com frio aí, Beto? Ô, Beto, tá com frio? Com frio, cara. Com frio. Parada, quer pegar uns 2 pão de queijo? Apareceu aqui hoje, tá engraçadinho aí já. Traga aí, Eduardo. Traga, Eduardo. Ô, Levi, tá orgulhoso, Levi, do teu filho, Levi? Deus abençoe. Com a graça de Deus. Deus abençoe, Levisão. Cuida da horta lá, hein, Levi? Entra. Traga água aqui, Jesus. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau. Aqui, ó, Cecília. Tchau. Fique com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tudo de bom. Fala, Augusto. Tchau. Ô, Adriano. Acorda aí, Júlio. Tá dormindo, Júlio? Não, tô te vendo, hein? Chá quente aí pro Piazinho. Ele tava ouvindo também. Fala, Josué. Parabéns, Levi. Pastorzão, o Diego, hein? Deus abençoe, Diego. Cadê o... Fala, ô, Júlio. Julinho. Tchau. O Julinho vai pro máximo.
Só passeio. Tchau. Ô, Levi, beleza? Tá com o áudio desligado. Boa noite, Renato. Beleza, Levi? Nós falamos. Eu te dei hoje com o áudio desligado. Foi mal, Levi. Puta, eu fiz até uma brincadeira no teu cabelo, ainda bem que você não ouviu. Tá bem. Você tá de Pegou cabelo... neve hoje, parece? Tá de cabelo curto, Adriano? Oi? Tá de cabelo curto? Ah, cortei, me pegaram aí, cara. A Rony me pegou aqui no bairro. Boa noite, Renatão. Rapou tudo. Boa noite, beleza? Bom. Foi o Josué que cortou? Tudo bem, Renato? Oi. Nosso cabeleireiro aqui, ó. Tirando a passa faca mesmo, Levi. Boa noite. Vai tirar o piolho, Levi. Vai tirar o piolho, mas passa Aí eu faca. ando se escondeu, não quis dar hoje. Tá acabando a bateria, pô. Vou sair aí. Boa noite. Quem que é a Heloísa? Heloísa? É o Renatão que tá no Acabou, telefone né? da Heloísa. O Renatão, cadê a Leia? Tá aqui. Cadê a Ana Clara, Leia? Tá dormindo.